Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexões de Impacto. Eu sou Flávia Valéria e juntos vamos abordar uma daquelas tecnologias que causam disrupção, como nós abordamos no episódio anterior, para quem quiser acompanhar e entender a transformação digital pelo qual passa a sociedade, que tecnologias são essas que estão causando essas disrupções e transformações, eu deixo o QR Code e o link aqui embaixo para que vocês possam assistir e desse ponto de partida entendermos uma das tecnologias que está propiciando confiança, descentralização e possibilidade de transação entre pessoas desconhecidas, mas que pela tecnologia ela se torna confiável. Isso, nós estamos falando da tecnologia blockchain. Muito mais do que os criptoativos, ela está causando impactos em diversos setores da sociedade e, juntamente com as demais, é o nosso ponto de partida de hoje para entendermos essa evolução social e os impactos da tecnologia blockchain para além dos criptoativos. Esse livro registro distribuído que todos os participantes da rede podem ter acesso ao mesmo tempo, conferir as transações e registros efetuados, verificar quais transações, quais pontos A e B fizeram conexões e registraram transações na rede, é conhecido por blockchain. Ela surge, ou melhor, ela é popularizada através do white paper do Bitcoin. Quando Satoshi Nakamoto, esse codinome que não se sabe quem é, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, mas que ficou conhecido como Satoshi Nakamoto, lança em 2008 o white paper do Bitcoin, logo após a grande crise imobiliária dos Estados Unidos, que abalou a economia mundial e trouxe mudanças significativas ao sistema financeiro do mundo, e a preocupação de pessoas e mercados quanto à seriedade e confiança de transações econômicas e também imobiliárias, surge o Bitcoin. Mas a blockchain, ela não se confunde somente com Bitcoin. Por ter surgido nesse momento e servido como base para o Bitcoin, ela foi inicialmente ligada e muitas funcionalidades surgiram para o sistema financeiro e para transações econômicas. Mas ela é muito mais do que apenas uma forma de pagamento, um meio de troca que possa ser usado entre partes desconhecidas, e o seu uso pode ser feito em qualquer lugar do planeta. Isso mesmo, ela não atende à nacionalidade, ela não atende a um governo central, ela não tem uma autoridade central, ela é descentralizada. E o que faz ser segura, ou melhor, o que gera essa confiança nesse sistema de pagamentos e transações, ou melhor, de registro de transações, que possa, enfim, motivar as pessoas a se relacionarem com completos desconhecidos e acreditarem que, ao final, essa transação vai chegar ao resultado. É a tecnologia. Por trás da plataforma blockchain e como ela é desenhada e conforme foi descrita no caso do Bitcoin, no white paper de Satoshi Nakamoto, que traz essa confiança resolvendo os problemas de segurança e possibilitando essa descentralização. E aí? Concordam com isso ou não? É um momento muito radical não termos mais bancos ou podermos transacionar sem que houvesse essa atividade financeira e bancária, sem que eu consiga falar com o gerente do banco caso a minha transação dê algum tipo de problema. Epa! Sim, para que possamos ingressar nesse mundo e fazer transações em segurança, é preciso, primeiramente, o primeiro conselho que se dá, conhecer muito bem esse ecossistema e saber as regras e o funcionamento para que não venham a haver
perdas de fundos ou transações fraudulentas. Como em toda tecnologia disruptiva, aquelas que nós citamos no vídeo anterior, inteligência artificial, IoTs e todas elas juntas como a biotecnologia, é preciso desenvolver a nossa chamada literacia digital. Você, dominando os conceitos e sabendo para que serve a tecnologia blockchain, poderá usufruí-la com bastante segurança e aplicar nos seus diversos modelos de negócio que precisam de confiança e uma certa descentralização. Mas vocês poderiam perguntar: será que só existe esse modelo de blockchain, a blockchain do Bitcoin? Não. Se olharmos para as finanças e o mercado financeiro, nós vamos ver diversas modalidades de blockchain e participações distintas, porque o designer de uma blockchain depende da finalidade para a qual ela se destina. Nós temos sim, como as blockchains da Bitcoin e do Ethereum, blockchains públicas, mas elas também podem ser, a depender da necessidade e utilidade, privadas ou uma espécie também possível de consórcio, onde regras das blockchains públicas e das blockchains privadas se misturam e fazem algo consorciado com regras mistas e próprias, atendendo à finalidade a que se destina. Complexo? Calma lá. Precisamos enfrentar esse tema e entender para podermos entrar na transformação digital que hoje impera na sociedade. Já sabemos que a blockchain é muito mais do que aquela plataforma e estrutura que permite os criptoativos como o Bitcoin, da própria plataforma Bitcoin, ou o Ether, que é o criptoativo da plataforma Ethereum, na qual estão escritos os smart contracts. Calma. Não conseguimos ainda entender o que é blockchain, já vamos falar de smart contracts? Não, eu estou apenas citando e introduzindo o tema e quais são as múltiplas possibilidades desse ecossistema. Registre essa palavra, smart contracts ou contratos inteligentes, que será matéria de um episódio próprio sobre esse tema. A gente chega lá. Então, voltando à nossa querida blockchain, nós poderíamos ter como definição um grande livro-razão digital descentralizado, distribuído e imutável, no sentido de que, cumprida as regras do protocolo e efetivado o registro segundo essas regras, nós não podemos retornar essas transações. Deu um bug? Calma, de passinho a passinho chegamos lá. Com essa definição e possibilidade de relações descentralizadas, houve, assim que a popularização tomou conta da tecnologia blockchain, uma certa corrida para o entendimento de que agora poderíamos descentralizar tudo. Descentralizar as finanças, que é uma realidade através dos protocolos DeFi, finanças descentralizadas, e até mesmo governanças de empresas e, quiçá, de governo. Epa! Um passo de cada vez. Eu coloco logo uma frase. Será que nós estamos preparados para uma descentralização desse porte? Eu adiantaria o meu pensamento. Para mim, não. Precisamos ainda estruturar muito bem, pela complexidade da tecnologia, os participantes. Se quem hoje está inserido nesse ecossistema blockchain domina a técnica, os conceitos e o conteúdo, a grande maioria não. E se assim entendermos, iríamos deixar essa tecnologia muito elitizada, de acesso a poucos que a conhecia, como foram as magias no passado, ou conhecimento religioso de séculos e séculos pretéritos, que eram restritos a alguns sacerdotes. E assim, algumas tecnologias poderiam ficar restritas a alguns poucos conhecedores ou aqueles que ousaram a se aventurar no seu conhecimento. E é esse convite que eu faço para vocês. Apropiem-se dos termos blockchain, apropiem-se do seu significado e iniciem as suas pesquisas e mais estudos para se apropriarem desses conceitos e termos e entender
nessa avalanche de transformação digital da sociedade, o que está chegando juntamente ao lado da inteligência artificial, da biotecnologia e da internet das coisas, possibilitando uma mudança e impacto, sem falar da computação quântica, à nossa vida e na nossa sociedade. Voltando ao nosso livro Razão Digital Descentralizado e Imutável, a gente fixa como características próprias da blockchain a possibilidade de descentralização. Não há uma autoridade central, especialmente nas blockchains públicas, óbvio, que as privadas, se vocês se lembram, os consórcios de blockchain público e privado têm regras próprias que a gente precisa distinguir cada uma e saber muito bem a usabilidade desse design para a qual ela foi constituída. Cada coisa no seu devido quadrado. Então, essa descentralização muito própria das blockchains públicas, ela surge com a segurança criptográfica, que gera transparência e essa confiança distribuída, porque uma vez encadeado um bloco na blockchain, óbvio, blockchain é o que mais? Cadeia de blocos, se a gente fosse para a literalidade do termo, blockchain, cadeia de blocos. Uma vez que, cumprido o protocolo e houve esse encadeamento de uma sequência de transações que é caracterizado por um bloco, nessa rede encadeada, a confiança ela adquire porque no momento que ela ingressou ali, todos os participantes da rede vão ter acesso ao que foi registrado ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, essa publicidade, essa transparência, essa possibilidade de acompanhamento em tempo real do que está acontecendo na plataforma blockchain garantem essa segurança e essa transparência ao utilizar das regras do protocolo que possibilitam esse encadeamento através das regras criptográficas próprias para nosso termo. Calma que a gente vai chegando lá, vídeo após vídeo, a todos esses conceitos. Se vocês veem essa figura na tela, ela representa esses diversos pontos dessas pessoas, poderíamos dizer que sejam nodes dessa rede descentralizada. No momento que uma transação ela é registrada, todos esses participantes em qualquer lugar do planeta que estejam conectados a essa rede vão ter acesso às transações que foram registradas. E seguindo na nossa explanação provocativa, um convite a vocês à reflexão dessa tecnologia e os possíveis impactos, poderíamos dizer que a blockchain, quando ela surge, ela chega para a confiança o que a internet foi nos seus primórdios para a informação. Quem diz isso não sou eu, mas sim, como vocês veem na tela, Don Tapscott. E aí, o que vocês acham? É uma afirmação forte? É uma afirmação possível? Deixem nos comentários para que a gente possa continuar esse diálogo e entender um pouco mais as dúvidas e pensamento de vocês sobre a tecnologia blockchain. Se ela é difícil, se ela é de fácil compreensão, se o seu conceito e capacidade de entendimento, ela não é tão simples como, por exemplo, a percepção dos sistemas de inteligência artificial. O que vocês acham? Vamos conversar a respeito. E mais uma vez, hoje precisa ficar muito bem registrado que a tecnologia blockchain ela não surge com o Bitcoin, ela é anterior, mas foi com o seu lançamento, com o white paper de Satoshi Nakamoto, esse nome que pode significar uma pessoa ou um grupo de pessoas, como eu já falei, porque a sua identidade até hoje não foi revelada, inclusive já tem séries e filmes tentando desvendar quem é ou quem foi Satoshi Nakamoto, se continua vivo, se não, se é um grupo de desenvolvedores ou uma só pessoa, é um mistério até o momento sem grandes soluções de resolução. E por que, poderíamos nos perguntar, foi assim? Por que o fornecedor de uma tecnologia ou desenvolvedor ou grupo de desenvolvedores de uma tecnologia tão disruptiva e impactante
preferiu seguir no anonimato. Nós estamos vendo esse movimento de grandes tecnologias que surgem impactando sistemas constituídos, e nós temos que entender que o sistema financeiro é um pilar hoje do que entendemos por Estado e sociedade, ou que impactam governos, corre-se um sério risco. Mas calmem-se. Eu vou deixar aqui esse QR Code, ele é um texto que está no site. Ele introduz um pouco umas noções iniciais da blockchain feita para o Bitcoin, que é importante que a gente frise que existem outras modalidades de blockchain que servem para outras finalidades, para além do Bitcoin e para além dos criptoativos, para que vocês possam perceber alguns conceitos e começarem a destrinchar um pouco essa tecnologia, que é o convite que eu faço nesse nosso episódio. Em suma, blockchain é uma tecnologia, olhem bem aqui nesse slide, que permite que partes não confiáveis ou pessoas que nunca se viram, não se conhecem, que não tratam, porque como acontece uma transação comercial? No e-commerce ou mesmo numa loja física, você chega, olha a loja, ela tem uma aparência agradável, você gostou de um produto, gostou desse copo, ou gostou desse amarrador de cabelo e acha que o preço é condizente, a qualidade é boa, você está vendo que é um negócio lícito, né? Embora você não conheça o dono ou vendedor, e você vai lá, passa o seu cartão ou entrega o seu dinheiro e tem a mercadoria. É mais ou menos essa confiança que se estabelece numa negociação. Se for uma casa ou um imóvel ou quantias maiores, um preço maior como um automóvel, você vai até uma loja credenciada, ou se for um carro de segunda mão, você leva um mecânico da sua confiança e faz aquela análise do veículo, se está de acordo ou não, faz uma análise de preço para quem entende do mercado e vê também a procedência daquele veículo, vê o cadastro policial, se não está alguma restrição de furto, roubo ou multas, ou envolvido em algum acidente, enfim, faz a pesquisa necessária para que lhe dê o quê? Segurança, e que ainda que você não conheça o dono daquele veículo, isso possa estabelecer uma certa confiança de que aquele negócio seu é seguro. Ao mesmo tempo, se você tiver que fazer uma transferência bancária para fazer uma intermediação ou lançar para o exterior, caso você tenha um filho ou alguém familiar morando, ou um amigo, enfim, qualquer pessoa sua, dos seus laços pessoais e de família que esteja no interior e você precisa fazer uma remessa de dinheiro, você vai pelos meios oficiais, por exemplo, no sistema SWIFT ou no seu gerente da sua conta bancária oficial, vê os trâmites, paga as taxas pertinentes e faz a remessa. Se houver algum problema, você tem como acionar o gerente e você tem como acionar, digamos assim, o sistema que você contratou para fazer aquela remessa de dinheiro para o exterior. Com a blockchain, existem protocolos próprios de remessa que não passam pelo seu sistema bancário oficial, no sentido da sua conta corrente oficial, centralizada e com uma pessoa que possa depois, no call center, o seu gerente lhe prestar o devido socorro. Você pode fazer remessas de um ponto a outro em qualquer lugar do planeta que esteja adequado a essa rede blockchain. Essa rede, se for o caso do Bitcoin, ou se for no caso da plataforma Ethereum e outras inúmeras que nós temos aqui, que não é o objetivo desse episódio detalhar todas elas, até porque é importante que se frise, hoje nós temos mais de 900 blockchains, tipos e modalidades distintos, e muitas ligadas à funcionalidade do sistema financeiro para esse tipo de transações de envio, remessas, pagamentos e transferências. Você pode transferir de uma ponta a outra com uma certa segurança. Segurança se você dominar a forma de fazer isso, ter uma conta, ter a custódia das suas chaves, saber manusear a plataforma e fazer essa remessa, sabendo que, por ser um sistema descentralizado, tudo isso acontece por sua conta e risco. Significa dizer, se você digitar um número errado daquele endereço para o qual é destinado aquela transferência, você perde os seus fundos.
e perdendo seus fundos, você não tem para quem reclamar. Então é um risco, uma facilidade de você estar num sistema descentralizado, mas que corre pela sua conta e risco. Acendeu o alerta perigoso? Sim, para aqueles que não sabem lidar com essa tecnologia. Então, todas essas novas instrumentalidades e funcionalidades de tecnologia disruptivas devem estar devidamente acompanhadas da literacia digital para que você faça a coisa correta. Calma lá, alguém poderia dizer, bom, isso é difícil se você fizer de ponta a ponta na forma descentralizada, mas você pode fazer isso através de uma exchange? Pode, sim, você pode utilizar essas exchanges, que são esses centros de custódia, no qual as suas chaves, a sua forma de acesso e também esses fundos não vão estar diretamente sob a sua responsabilidade, e sim dessa entidade encarregada de criptoativos, e através dela fazer a remessa para esse outro endereço. Mas ainda assim, quando você digitar o endereço de destino daquela outra pessoa, naquela outra parte do mundo, a responsabilidade ela é sua e não dessa exchange. E o que seria essas exchanges? Um exemplo delas, o nome é a Binance, muito conhecida internacionalmente, aqui também no Brasil, e aqui no Brasil, como o mercado Bitcoin, são tidas como exchanges. Essas casas que vocês podem tanto adquirir diretamente e deixar ali custodiado os seus ativos, se você não quiser ter ainda o manejo necessário das suas chaves e as formas de guardar os seus fundos. Calme lá, tá vendo? É preciso conhecimento para mexer nesse ecossistema, ou seja, descer para o play do mundo da blockchain, dos criptoativos, é preciso ir com conhecimento de causa. Se ainda não é para você, não tenha nenhum problema. O importante é saber que isso existe, está movimentando um market cap gigantesco de trilhões no mundo inteiro e que está mudando a forma como a gente vê o sistema financeiro e bancário. Tanto é assim que governos do mundo já começam a falar dos seus próprios ativos de Banco Central, as chamadas CBDCs, Central Bank Digital Currency, ou seja, moedas digitais de Banco Central, que não se confundem com criptoativos, porque são ativos de Banco Central. E aqui eu estou falando na China, do Yuan Digital, nos Estados Unidos, do projeto do dólar digital, e no Brasil, o real digital, que recebeu o nome de DREX. Mas esse também é um assunto para um outro episódio. Uma coisa de cada vez para não misturarmos o nosso meio de campo. Ainda precisamos continuar. Característica desses sistemas descentralizados trazidos pela blockchain. Quais seriam as vantagens? Mas se pode ser inseguro e se eu corro o risco de digitar errado e perder meus pontos, quais seriam essas vantagens para que eu pense nessa adoção dessas transações? Ponto a ponto. A descentralização. As transações acontecem sem intermediário. Você não precisa de um banco para intermediar sua transação. Você manda diretamente para o seu destinatário e assim salvando, ou seja, concluindo a sua transação financeira, seja apenas uma transferência de fundos, seja a compra de algo que você esteja intermediando via um criptoativo, distribuída. Essa rede é composta por seus participantes e a segurança da rede, ela também é tida quanto maior número de participantes tiver, para que evite o controle desses pontos que vamos chamar nesse momento de nodes por poucas pessoas, a ponto de possibilitar um ataque muito conhecido, que é o ataque dos 51% de controle da rede. Nesse momento, a rede entra em risco. Por isso, a descentralização e o maior número de participantes, ele é encorajado e ele é desejável para manter a segurança. Mas sobre os riscos também vai ser um tema de um próximo episódio. E a confiança, a quantidade significativa dessas replicações,
a resistência à censura, tipo assim, qualquer pessoa pode participar da rede. Ninguém vai pedir a você, se você estiver nesse ambiente descentralizado, claro. Se você optar por uma exchange, a exchange vai querer seu e-mail, seu CPF, no Brasil, algumas exchanges internacionais, o número do seu passaporte, o endereço no seu local, o seu número de telefone, algo nesse sentido dessas exchanges centralizadas. E também temos as exchanges descentralizadas que surgem uma outra proposta de funcionamento. Mas disso a gente fala depois. Nessas exchanges centralizadas ou diretamente com a sua proposta financeira por seu banco, você precisa se identificar. Mas se você está nesse ambiente descentralizado, ninguém sabe quem você é, salvo um número do seu registro naquela rede, que você possa ser nominado de quê? O seu endereço público. Para você poder transferir fundos para uma pessoa, ela vai lhe oferecer esse endereço público. É o único contato e polo que você vai ter acesso àquela pessoa. Poxa, mas isso pode complicar a investigação no caso de lavagem de dinheiro e desvio de recursos? Pode e às vezes não, porque a blockchain a gente tem que entender que ela é pública. Se for no caso a blockchain utilizada pública e desses criptoativos específicos que eu já mencionei, como Bitcoin, Ethereum e outras altcoins e as próprias stablecoins, ela é transparente. Aquele endereço público fornecido ele vai ser rastreado por toda a block. Você sabe quanto aquele endereço recebeu, quanto aquele endereço transmitiu, que dia, que horário. Você vai poder fazendo associações até fazer a identificação daquela pessoa, que são as técnicas próprias de investigação e persecução patrimonial de criptoativos. Uma conversa também para um outro momento. Aqui são as conversas gerais para que a gente possa iniciar o nosso conhecimento sobre a tecnologia blockchain. Então, ela pode, nesse sistema descentralizado, ser pública. Por que se pode ser pública? Porque, como nós vimos, ela pode também ser privada ou ela pode se consorciar e ser um misto com regras públicas e com regras privadas, a depender do design pelo qual ela foi criada e para qual objetivo ela foi construída. E aqui a gente já faz uma pimentinha dizendo: as blockchains ou os sistemas descentralizados DLT próprios de serviços públicos, eles não têm essa conotação pública. Eles são blockchains mais restritas, privadas ou consorciadas, porque se precisa de alguma segurança quando você lida com o trato da coisa pública. Vamos ver isso também especificamente num outro episódio. Pode ser aberto, ou seja, sem permissões, qualquer pessoa pode participar da rede, isso nas blockchains públicas, porque quando você está numa blockchain privada, o seu acesso e participação ele deve ser autorizado, por isso ele é mais restrito de situações governamentais e destinados a serviços públicos ou entre empresas, que o acesso e a confirmação desses registros tem que ser feito tão somente pelas pessoas credenciadas. E pode ser imutável. As transações podem ser registradas permanentemente e ou inalteráveis. E isso acontece em plataformas como o Bitcoin. Mas por que isso pode ser imutável? Será que ela pode ser alterada? Sim, a depender do design que ela foi criado. Bug, muita informação? Sim, mas para que a gente tenha o conhecimento suficiente necessário, nós não podemos ser rasos. A gente precisa entender exatamente do que é para que a gente depois não saia dizendo por aí que o Drex, a CBDC brasileira, que não pode ser confundido com criptoativo, é o Bitcoin do Brasil. Não. Não. Assistam esse vídeo desde o começo que vocês vão entender por que nós não podemos dizer essa inverdade por não se tratar da mesma coisa. Então, conhecendo os protocolos e para que serve, a gente não comete essas impropriedades. Certo? Combinado? E vamos fazer essa pausa de reflexão bem aqui no vídeo. Se hoje você não confia tanto nos bancos, tem pessoas que não confiam nos bancos, tem muitas taxas, ou que acontecem alguns problemas e você não tem a quem recorrer.
governos ou grandes plataformas, como seria viver num mundo onde a confiança está no código? E eu acrescento, já temos maturidade societária, humana, geral, para que possamos estar descentralizados, ou seja, aquela ideia robespierriana, né, de que o homem é um lobo do próprio homem, ou seja, por isso tem que surgir um governo central estabelecendo as relações e fiscalizando. Se você cometeu um crime, você tem um percurso do que fazer. Se você cometeu um ilícito, você vai ser responsabilizado para melhorar a vida em sociedade. Essa ideia de descentralização, um pouco até anárquica, que é muito próprio dos primórdios, quando surge essa tecnologia e começa a se popularizar e que agora tudo vai ser descentralizado e você não tem mais que se justificar. Ela é possível socialmente hoje? Tic, 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 tic. Eu entendo que não. Basta ver os índices de violência contra a mulher, os índices de violência contra a infância e juventude, os índices de corrupção que nós temos na sociedade, os índices que você tem do processo judicial, onde cidadãos tentam fazer a recomposição entre si e entre governos, entre bancos, entre grandes empresas, você vê que a mão do Estado ainda não pode ser retirada, porque nós estamos ainda nesse grau de maturidade social que leve à descentralização. E eu falo mais ainda, basta ver e acompanhar os grandes escândalos também de exchanges, onde os seus fundos eles são desaparecidos, deixando milhares de pessoas em prejuízos, já utilizando alguns sistemas de finanças descentralizadas próprios do protocolo blockchain. Faz parte do nosso momento Sapiens de ser, e como eu sempre falo, quem já me segue por aí no Instagram, o Sapiens ele não é fofinho. Então, por não ser fofinho, ele precisa ser lembrado de que ele vive em sociedade e precisa saber que o seu direito termina quando começa o do outro, porque, do contrário, ele vai ser forçado por uma força maior do Estado, mão do Estado, da Justiça, a voltar para o seu lugar de origem e não incomodar socialmente. Isso é uma teoria geral do porquê e rápida do porquê do Estado. Mas vamos lá, voltando às possibilidades de uso da nossa querida tecnologia, temos que ser amiga da blockchain para que a gente possa entender melhor e poder aproveitar os seus usos e possibilidades. Quais seriam eles, além do mercado financeiro? Rastreabilidade de alimentos. Epa, como assim? Sim! No agronegócio, ele começa a surgir muito. Nós temos vinhos, nós temos carnes, nós temos safras inteiras sendo registrados desde a terra, onde elas são semeadas, onde o solo é cultivado, o tipo de terra é cultivado, o tipo de solo, se ela enfrentou seca, se foi uma safra rápida, se ela foi no tempo certo, no tempo certo, todos esses registros, o peso, a medida daquelas caixinhas, até chegar no mercado nacional e internacional, e quem adquire aquele produto pode acompanhar como foi esse encadeamento. E isso gera uma certa segurança, principalmente com alguns países que pedem, normalmente da comunidade oriental árabe, um determinado tipo de corte e forma de criação desses animais para um determinado tipo de corte, segurança de que aqui foi feita da forma que, segundo os preceitos deles, exigem para a comercialização e compra desse tipo de produto. Então, isso ajuda a essa transparência de que esse produto está sendo entregue de acordo com as condições contratadas. Saúde, histórico médico seguro e interoperado. Já imaginou que maravilha? E isso é um dos projetos atuais do governo brasileiro, que já está em andamento bastante avançado, essa interoperabilidade para que de norte a sul, leste a oeste, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, nós possamos, em qualquer unidade de saúde que ingressarmos, ter o nosso histórico médico disponível para aquela unidade de saúde, sabermos todas as nossas comorbidades, ou exames, ou o que realmente precisa. Isso é muito útil, ainda mais se você fosse atendido, imaginou, de férias de emergência e acabou de sofrer um acidente, e aquela equipe médica que não te conhece poder ter acesso a todo o seu histórico. Isso facilita bastante e pode, sim, salvar vidas.
na justiça, as provas e a cadeia de custódia e a própria implementação dos contratos inteligentes, ou seja, dos smart contracts. Guardem esse termo porque ele é importante. E não se preocupe, promessa é dívida, em um próximo episódio falaremos sobre isso. Nós podemos também falar de educação. Já imaginou você com seu certificado de graduação, você não ter que ficar, onde será que eu perdi? Pessoas perdem certificado, perdem diploma, tem que ir na universidade, que pode ser que os arquivos tenham sido queimados, tenham sido destruídos, e agora, como comprovar que você fez a graduação ou aquela pós-graduação, que você é mestre, doutor ou PhD em determinada coisa. Que bom que você puder, assim que cobrado desse seu certificado, você poder dizer, não, tá aqui. O QR Code você pode, sim, confirmar que está registrado em blockchain, lá todas as indicações, o período que eu fiz, o ano que eu ingressei, o ano que eu terminei, as notas que eu tive e todos os registros próprios. E aquele certificado que eu estou lhe apresentando, ele é o quê? Autêntico. E se é autêntico, confiável. E as próprias nossas Smart Cities? Já ouviram falar do termo cidades inteligentes, onde automação e transparência pública é necessário para esse funcionamento? Elas são todas calcadas também em blockchain. Vide a transformação digital. Para quem conhecer um pouco mais disso, podemos falar nisso depois. A Estônia, que é um país paradigmático em transformação digital, e a sua transformação digital foi possibilitada pelo uso da tecnologia blockchain. Então, ela não é algo que possa ser escondida, não é algo que precisa ser desconsiderada. É importante que todos nós entendamos muito bem e como funciona a sua usabilidade e possamos assim nos aproveitar melhor desse conhecimento e fomentar em governos, empresas e cidades o melhor aproveitamento dessa tecnologia. Por exemplo, nós podemos ter uma cidade mais inteligente, usável e prática na utilização desses serviços públicos. Podemos ter uma justiça mais ágil no sistema de segurança da cadeia de custódia. Podemos ter planos de voos, e é uma outra usabilidade também utilizada pelo governo através de registro de blockchain, que iremos falar em outro episódio sobre o uso da tecnologia blockchain no setor público e no sistema de justiça, para que possamos entender, como prometeu hoje o episódio, que a blockchain é muito mais que criptoativos. Espero que você tenha curtido e especialmente que se sinta empolgado e provocado a ampliar os seus estudos e conhecimentos sobre a tecnologia blockchain, que ela tem muito mais utilidade e usabilidade do que o sistema financeiro. Vide a Euroblockchain, que é todo um ecossistema que está sendo construído na Europa, e aqui no Brasil a RBB, a Rede Blockchain Brasil, que já tem diversos associados como o TCU, a própria Secretaria de Administração do Estado do Maranhão e tantos outros órgãos que se estão conectando e se coligando para que fazer dessa RBB uma possibilidade de usabilidade de soluções tecnológicas para o Brasil. Se você gostou, curta, comente, compartilhe para alguém que você acha que vale a pena essas informações, e eu deixo sempre uma provocação final. O que a blockchain pode utilizar e melhorar na sua vida hoje, na sua instituição, e como pode dar voz ao cidadão através dessa tecnologia. Até mais!